boa noite. Hoje a editora Guarda Letras traz ao público o livro Daquela Estrela a Outra, Cartas a Maria Sílvia Nunes. Trata-se de um livro de memórias, escrito por um conjunto de pessoas que conviveu com Maria Sílvia em diferentes momentos ao longo dos seus 90 anos. O livro reúne 50 textos em diversos formatos. São pequenos ensaios, uma entrevista, depoimentos, poemas, discursos e, principalmente, cartas. Apesar dessa diversidade de gêneros e também de perspectivas, há algo que une ou costura cada linha publicada e que torna essa coletânea uma criação coletiva de fato, que é o desejo de seus autores em fazer perpetuar o afeto construído em sua relação com a diretora de teatro, com a professora, com a companheira de trabalho, a vizinha e a amiga. O livro Daquela Estrela a Outra foi organizado por mim, Nelson Sanjade, juntamente com André Sanjade. Teve projeto gráfico e capa do poeta Ágia de Carvalho, a editoração e o layout de Elaine Ono, com a preciosa colaboração do professor Ricardo Ono, a revisão de Rafael Lima e a foto da capa, essa belíssima foto que retrata Maria Sílvia no início dos anos 80, na praia do Maraú, em Bosqueiro, é do James Bogan, o poeta norte-americano que residiu em Belém na época e que costumava visitar Benedito Nunes, Maria Sílvia Nunes e Max Martins, lá na praia do Maraú. Para essa conversa de hoje, dessa noite, nós convidamos algumas pessoas, alguns autores, pessoas que participaram do livro. Estarão conosco, além de mim, a Andréa Sanjade, organizadora do livro e editora, João Augusto Ode Almeida, jornalista e cantor, companheiro de Maria Sílvia em diversas atividades e projetos culturais, Vlad Lima, professora aposentada da Universidade Federal do Pará, atriz, diretora e cenógrafa de teatro. A Vlad administra o Teatro do Desassossego e colabora com o Grupo Cuíra do Pará e também com o Coletivas Xoxós. Também temos aqui, participando da nossa conversa, o Marco Antônio Moreira, que é presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará e membro fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O Marco Antônio é o coordenador geral do Centro de Estudos Cinematográficos e está desenvolvendo uma tese de doutorado em artes na Universidade Federal do Pará. No final da nossa conversa, teremos a participação especial do Ágia de Carvalho, que também vai falar da sua participação no livro, falará do seu convívio com Maria Sílvia, na Casa da Estrela, sobretudo, e também vai ler o poema que escreveu especialmente para este livro. Então, fiquem com a gente. Espero que vocês gostem da noite e da nossa conversa. Boa noite a todas, todos e todes. Estou felicíssima nesse momento, nesse contexto tão duro que a gente vive, abrir um pequeno oásis de satisfação e de prazer por trazer ao público e à luz um livro que tem uma história muito interessante e uma história que comprova a força da amizade, a força de uma associação no mundo que preenche a vida com uma textura que sustenta a gente por muito tempo e que é válida para o resto da vida. Quando você ganha pela amizade, isso fica em você. A Maria Sílvia faleceu no dia 5 de março de 2020 e perdura por meio das nossas vidas. Se faz presente a cada Natal, a cada espetáculo que eu vejo, a cada música que eu escuto. Fazer esse livro, como os livros de modo geral me salvam, fazer livros e ler livros me mantém aterrada no mundo. Então, para mim, é uma satisfação. A história do livro começa
justamente no ano de 2020, quando Maria Silvia falece, vem a pandemia, a gente tem um tempo de reclusão muito grande. E essa tristeza somada ao peso do ano, as incertezas do ano, me levavam cada vez mais para buscar um lugar que fosse mais consolador, mais redentor. Fazer esse livro significa isso para mim. E ele foi adquirindo contornos cada vez melhores, porque eu tive com o Nelson uma conversa depois de um episódio que não era feliz, mas nós nos movemos imediatamente para a felicidade que ela conhecia, que ela promovia nas nossas vidas. E aí, fazer esse livro foi buscar essas pessoas que conheciam essa mesma felicidade. E aconteceu uma coisa muito bonita, muito linda para mim, que foi entre novembro, quando a gente pensou o livro, e realizou o convite. Até março, nós tivemos uma adesão total para as pessoas que a gente convidou, uma prontidão e uma disponibilidade incrível para escrever esses textos. E o que nós vimos ao longo desses meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que foi justamente o período da edição, que a gente preparou os originais, recolhendo fotos, selecionando fotos, tratando imagens, recebendo os textos e negociando com o autor a revisão. Isso foi com uma agilidade, isso foi com uma presteza que é incomum, é invulgar nos livros que eu faço. Então, eu conheci uma satisfação imensa e, de certo modo, voltar a conviver com os amigos da Estrela e ver que a minha motivação silenciosamente era a mesma de todo mundo e que isso funcionava do mesmo modo como sempre foi. Em março, assustadoramente, o ano de 2021 se revelou mais duro e mais insuspeitamente severo do que 2020, e aí o momento em que seria da produção, da diagramação e produção gráfica, isso sim entrou num ritmo muito difícil, muito lento, em virtude do adoecimento de pessoas envolvidas na equipe, do adoecimento de pessoas envolvidas na fabricação do objeto livro, e portanto, só está saindo agora. Quer dizer, nós já entregamos para todos os autores que adquiriram na pré-venda e nas pessoas comuns que aderiram à pré-venda, nós já entregamos o livro, e estamos lançando porque a nossa ideia é trazer o livro para a vida de todo mundo. Vai ter um momento em que o livro vai ser disponibilizado para download nas escolas, na universidade, em lugares específicos para os alunos, e dar a conhecer esse livro para o mundo todo. Esse é o nosso desejo, né? Então, essa edição, ela tem contornos muito especiais. Eu preciso falar que, normalmente, uma edição pode levar de 2 a 3 anos para ser feita, normalmente. Mas há livros que duram 15 anos sendo elaborados. Depende muito da natureza do objeto que vai ser confeccionado. Apesar da demora, desse tempo moroso da gráfica e da produção do livro, nós consideramos que o livro concebido e executado em um ano bateu um recorde, sim. Para quem conhece o fazer editorial, sabe que não é simples assim. E o livro resultou assim, muito agradável, muito dentro do que a gente esperava. Então, eu dou uma missão por feita com satisfação. Eu quero que vocês falem o que vocês acham disso. E vamos apresentar esse livro hoje para a comunidade de um modo geral. E por isso convidamos vocês. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Eu posso falar mais depois, mas eu primeiro quero agradecer vocês três, ao Nelson. Nelson, que concebeu o livro comigo, vocês que aderiram imediatamente e participaram de uma maneira tão amorosa, tão positiva, e a todos os demais autores, porque esse livro, também é preciso dizer, ele é uma ação coletiva. Ele é um livro que não tem. Me perguntaram no Instagram, quem é o autor? Não tem autor, são vários autores. É um livro de vários autores.
Se você perceber, cada artigo, ele é uma célula. Ele tem embaixo o nome do autor e o nome do artigo, né? Ele não tem a unidade de um livro, ele tem uma unidade de múltiplos relatos. Então, ele não é um livro autoral de uma só pessoa ou duas, ele é de todos nós, para todo mundo. É muito complicado você simplesmente, numa frase, dizer o quanto a Sílvia era múltipla e quanto ela era especial. Isso pode soar piegas, mas quem lê o livro vai ter pequenas perspectivas dessa pessoa imensa que a gente perdeu. E aí eu passo a palavra para o Guto e aguardo o momento da conversa. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Andréa, Nelson. Que bom estar com vocês, Vlad, Marco Antônio, e quem está nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer, parabenizar, né, todo mundo que participou e a iniciativa, e dizer do quanto eu fiquei feliz de ver reunido tantos esses textos, as fotos, os poemas, muita coisa que eu não conhecia, né? Então, ali, documentos, a carta do João Cabral, aquelas críticas tão bonitas, né? Sobre o espetáculo Morte Vida Severina, lá em Recife, são coisas que eu não conhecia e que me tocaram muito. E que, enfim, disso ter ganhado a forma impressa, e não só impressa, das pessoas poderem conhecê-la melhor. Eu mesmo a conheci melhor pela nota biográfica, conheci mais das peripécias da Sílvia numa outra fase, né? E uma fase sobre a qual ela realmente não falava muito. Com tantos detalhes, foi muito emocionante ler o livro, ler os depoimentos, cada um deles. E eu fazia coro com o que estava sendo dito ali. Né? Eu reconhecia essa Sílvia amiga de cada um dos amigos que escreveram sobre ela. Então, estou muito feliz com isso. Realmente um caso de uma pessoa assim, que tocou a vida de tantas pessoas de forma tão definitiva como foi no meu caso, por exemplo. E é isso, como está no Shakespeare, que o Schubert usou para aquela canção, né? Quem é Sílvia? Quem é Sílvia? Né? Nós vamos cantá-la, louvá-la com cânticos, né? A graciosa Sílvia. Bom, e aí, o que queria falar um pouco sobre, na verdade, o que eu escrevi, porque, assim, eu acho que, dentro daquilo que eu me propus, o que eu quis dizer é o que está ali dito. Eu talvez me estenda um pouquinho, explique melhor, mas, e outra coisa, que isso é uma tônica de todos, quer dizer, cada um falando de forma tão particular, há um uníssono, né, na generosidade, na sabedoria, na cultura, nessa maneira delicada e, ao mesmo tempo, que orientava, enfim, isso é uma coisa comum, praticamente, de todos os depoimentos, né? Mas, no meu caso, eu quis dizer ali que, a partir de um determinado momento, que foi um marco para a minha vida, eu passei a acompanhar essa fase, que o Nelson colocou, e tu, André, acho que dividiram, né, vamos dizer, em fases da vida dela. Então, eu fui um pouco participante dessa última fase, né, a fase da música,
ela já vinha, claro, isso é uma coisa que é desde sempre na vida dela. Mas ali começou uma atuação pública mais intensa, mais do que havia sido, talvez, na época já da escola de teatro, onde já houve a produção de alguns espetáculos com música. Eu a conheci exatamente no momento em que foi criado um chamado Núcleo de Voz da Amazônia, que foi a reunião de esforços da Marina Monarca, do Gilberto Chaves e da Maria Silvia. Naquela altura, como eu disse no meu texto, por exemplo, se eu resolvesse, se eu despertasse para a música, para o canto, música também já era uma coisa, como eu digo, era uma coisa quase obsessiva para mim naquela época. Mas esse caminho da música erudita, por exemplo, não estava muito no meu horizonte. Então, se eu, naquela altura, tivesse despertado para isso, eu teria meios muito difíceis de acessar. Realmente, ainda mais no caso do canto. Ora, o curso de canto estava encerrado aqui. A professora tinha viajado para fazer um mestrado. No retorno dela, que justamente eles se reúnem e criam isso, que é uma coisa que o Paulo Chaves fala no texto dele, que a Maria Silvia estava sempre en garde para coisas que pareciam impossíveis. Né? Porque aquilo, naquela altura, qual seria a demanda, que interesse despertaria, né? Eram coisas que, vamos dizer, eles foram para essa tentativa de curso livre, era um curso livre, se tratava de um curso livre, sem saber o que esperar. E, no entanto, houve uma procura enorme, que era impossível até a Marina dar conta de tantos alunos, né? E o Gilberto fazia apreciação musical, que é uma coisa que ele fazia na casa dele, e aí ganhou um público maior. E a Maria Silvia dava aulas de interpretação, tentando despertar justamente esse interesse em pessoas, como eu disse lá no meu texto, que não pensavam em representar, não tinham, isso não fazia parte, porque era justamente esse núcleo de voz, pensava em animar talentos para o canto e, quem sabe, para a ópera. Ora, naquele momento não havia orquestra em Belém, não havia um curso superior de música. Então, realmente são daquelas coisas que bonitas, né, de uma gratuidade, de uma generosidade. Vamos fazer, eu posso imaginar a Maria Silvia, vamos, Gilberto, vamos fazer, sim. Eu posso imaginar a Maria Silvia encorajando. Eu posso vê-la aqui fazendo isso. Então, essa atitude, que foi um germe, né, de tantas coisas que aconteceram depois, ela foi significativa. Eu, por exemplo, eu estava estudando jornalismo, ainda não tinha nem me formado, né? Talvez, vamos dizer, essa graça do destino, né, não tivesse colocado isso na minha frente, foi também graças ao Rui Murrieta, porque ele me ouvia cantar e dizer, olha, essa tua voz tem qualquer coisa, tem um timbre aí, tem um vibrato, que lembra um pouco o canto lírico, e ele já estudava, né? E foi uma conjunção de coisas tão felizes. Eu me lembro,
André, a Nelson estavam criando a produtora, e aí o meu primeiro concerto, imagine, meu primeiro concerto no Foyer do Teatro da Paz, com o Gilberto e a Maria Silvia de coaching, né? Eu tendo o privilégio de poder escolher meu acompanhador, vocês mandaram buscar de São Paulo, ter um programa impresso com uma bonita arte, com as traduções todas das canções, e as traduções da Maria Silvia já ali. Quando eu penso, eu não posso me queixar da sorte, porque tudo isso, um ano antes, não existia. Não existia. Então, e essa atitude da Maria Silvia, essa atitude, essa adesão pronta, sem hesitação, com uma convicção que eu não sei de onde ela tirava. E depois esse compromisso incondicional, quer dizer, ela estava disponível para aquilo, você podia contar com ela. Foi isso que aconteceu nessa parceria longuíssima com o Gilberto, né? E que deu tantos frutos. Isso eu vi incontáveis vezes. Eu não posso nem... se a gente for tentar exemplificar, é uma coisa que realmente... Porque jamais a gente sairia, se a gente fosse apresentar um projeto, né, algo em que ela, e como poucos, acho que talvez ela se imbuísse dessa, não sei, dessa missão, nunca conversei sobre isso com ela, mas eu digo assim, como poucos, ela sabia a importância dessas coisas, ela sabia a diferença que isso ia fazer no nosso meio, isso era importante, então nós jamais sairíamos desencorajados, jamais. E nesse meu início lá, isso foi muito importante, eu digo decisivo, porque eu estava ébrio de música, né? Era um universo que estava se abrindo para mim, eu estava conhecendo tanta coisa ao mesmo tempo, e descobrindo a própria voz, e, digamos, ela era aquele anjinho que me dizia, isso aí, vamos dizer, calma, você precisa, eu simplesmente cantava, né? Então, esse primeiro concerto, esse lá do Madame Kahn, todo, vamos dizer, a conduta do intérprete, claro que a professora de canto foi muito importante também, dessa pessoa que era apaixonada e apaixonante também, a Marina Monarca, mas essa conduta da rotina de trabalho, daquilo que o trabalho do intérprete exige de você, né? Isso, a Maria Silvia trabalhou comigo, que eu precisava, no caso da canção de câmara, que foi para onde, assim, para onde eu sempre tendi, era isso, o trabalho com o texto. As traduções, ela fazia sempre, ela dizia, quando se tratava dos programas, ela dizia, como é que tu queres? Resumo da ópera ou a tradução? Resumo, se o programa, às vezes o programa era muito pequeno, né? Então não dava para inserir as traduções. Ela dizia, então é resumo da ópera dessa vez. Aí ela resumia realmente a canção, vamos dizer, em 2, 3 frases, para dar um sentido naquilo. Mas ela dizia que eu jamais poderia trabalhar somente com o resumo da ópera, né? Eu tinha que conhecer profundamente aquele texto. Cada palavra. Então, as primeiras traduções que ela fez foram assim. Essa tradução, que eu digo, não tinha
procurando acompanhar, era quase uma transliteração, e um glossário, com cada preposição. Depois, quando a gente ia trabalhar a performance, né, era sempre para isso que ela voltava, porque às vezes o gesto era um pouco um reflexo, ou era a marcação do compasso, ou era simplesmente ditado pela música. E especialmente na música de câmara, a gente está falando de um casamento, de uma unidade entre esses dois entes. E ela, então, sempre pedia para eu voltar para o texto, que eu ia encontrar ali, eu ia encontrar o gesto, vamos dizer, a chave interpretativa e a expressão. E também os outros toques que ela foi dando com relação desde a roupa. A gente não pode esquecer que isso era final da década de 80, que era uma moda meio extravagante, uns ternos com umas ombreiras enormes, né? Umas calças bufantes, assim. E eu me lembro dela falar que, sempre dizer que, no caso da música de câmara, era aqui que o público devia se concentrar, que a atenção do público devia se concentrar. E que eu evitasse qualquer coisa que desviasse a atenção do que era o principal, que no caso era a música. Então, essas coisas me ficaram para sempre. E a preocupação também com a questão da condução da carreira, né? Imaginando que eu fosse ter uma carreira. Desde a foto, lembra da foto desse concerto aí, eu me acostumei mal, porque a foto foi do Luiz Braga. Então, ainda tem mais esse dado, né? Esse dado interessante. E que ela foi comigo e conversar com o Luiz para dizer como isso devia ser. Que essa era a foto do artista, né? E essa foto eu reproduzi uma série e ela me acompanhou enquanto a minha idade, né, enquanto eu fiquei parecido com aquela foto, eu usei muito aquelas fotos. Mas, agora, não sei se o meu tempo está muito... está estourando, mas, assim, tudo isso vinha de uma outra coisa, que era o amor dela, que eu não sei dizer, eu digo assim, não sei dizer o que... E que era uma unidade dentro da vida, era o cultivo dessas coisas bonitas, mas que se encarnava na vida. Então, e esse amor ao conhecimento, ao conhecimento em si, sem um objeto, assim. O conhecimento, isso era uma coisa de primeira ordem, era uma coisa, às vezes, urgente. Eu posso citar, assim, entre tantos exemplos, um que me ocorreu nós ouvimos, ou ela ouviu, ou o Gilberto ouviu e comentou a abertura, estavam falando sobre a abertura Manfred, do Schumann, cujo tema é retirado de um poema do Byron. É uma obra muito bonita e sombria, e ela tinha referências sobre isso, mas não tinha a mão, e ela queria ler. E acho que alguém chegou, acho que foi o Décio, e disse, olha, tem uma edição aí na Fox. Isso chegou, assim, quase que imediatamente na mão dela. De forma que ela leu, e não é uma obra que não é muito longa, mas isso não era problema para ela, né? Vocês sabem que ela lia com uma rapidez incrível, vorazmente, com uma rapidez incrível. Então, o fato que no outro domingo, no almoço do outro domingo, já se estava falando do poema do Byron em relação a esse Schumann.
aquilo era importante, ela precisava saber daquilo e precisava entender melhor, ou ela queria entender, fluir melhor aquilo que essa peça que ela gostava. Então, isso é um exemplo. E outra coisa, porque em relação propriamente à música, porque o Gilberto coloca no título do texto dele, acima de qualquer coisa. E realmente nessa fase, eu não posso dizer diferente. Tinha as reuniões do sábado, né, e ela ouvia a música todo dia. Tinha esse momento no dia dela para a música. E era um negócio que, apesar de ser algo que, em décadas, né, era um dia religioso, assim, que era aquele dia certo, que não era concebível adiar. Às vezes se pensava assim, acho que não vai ter, porque, sei lá, acabou de chegar de uma viagem, ou ela hoje teve um dia cansativo, ou teve uma programação e não sei o quê. Daqui a pouco ela confirmava, vai ter a audição do sábado. E ela ligava antes para o Gilberto, também, religiosamente, para dizer, olha, o que nós vamos ouvir, porque ele fazia uma seleção e propunha lá um cardápio que era votado no sábado. E esse entusiasmo era uma coisa que não tinha, isso que eu digo, é uma pessoa com a qual eu nunca me acostumei, portanto, eu sempre me surpreendia, e que ela nunca desistiu de ser essa... ela foi assim até o último dia, né? Incansável. Eu pensei, nas horas vagas, ela não vai querer, ou ela vai abrir mão, ou ela, sei lá, não. Guto, eu tenho a impressão que essa pessoa que tu estás retratando aí de um jeito muito interessante, ela se replica junto a outras pessoas também. Por exemplo, muito do que tu estás falando me lembrou o texto da Vlad, por exemplo. Quando a Vlad e o Linda frequentaram ali também semanalmente aquela casa, né? E assim, por isso nós chamamos vocês aqui também para contarem essa experiência junto com ela. E acho que a gente pode passar a palavra para a Vlad e depois retorna, tá, com certo. perguntas. André, quer falar? Eu só queria completar uma coisa que a Vlad vai poder comunicar melhor. Essa coisa da música na vida da Casa da Estrela, que era quase uma pessoa, a música na casa, isso acompanhou a vida da Silvia inteira. Olha, na carta do João Cabral, eles falam de um canto das excelências, né? E a compreensão perfeita que ela teve do papel da música no espetáculo. Duas coisas chamaram muito a atenção de quem viu aquela montagem, pelo que nós pudemos apurar. A colocação da música e o momento preciso de passar da sombra para a luz, com o nascimento da criança no final. O teatro veio abaixo por causa da cena em que é anunciado que o menino nasceu. E foi uma coisa que depois nós soubemos, o pai do João Cabral, que estava assistindo, porque o João Cabral não assistiu, o pai do João Cabral assistiu o espetáculo e relatou em carta para ele. É uma coisa fundamental para o êxito do espetáculo no âmbito do festival. E eu acho que isso, Guto, se deve muito a essa compreensão perfeita e muito atenta à importância da música para toda a concepção da ideia, né? E coisas que você falou, realmente, Nelson, eu estava me lembrando de coisas que a Vlad diz no texto dela, impressionante. E aí, pode falar, Vlad.
Oi, tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Que bom estar aqui. Enquanto o Guto falava, eu estava pensando, gente, que eu sou uma mulher com muita felicidade e muita sorte de estar aqui nesse momento com vocês, porque eu acho que viver o luto é uma coisa muito importante na nossa cultura, né? É muito importante. E eu acho que, de certa maneira, viver o luto, né, de Maria Sílvia foi muito difícil, ele se esticou nesses 2 anos, porque a gente precisava falar, participar, se comover, estar junto, e a gente não conseguiu fazer isso. Então, participar agora desse encontro com vocês e participar do livro, poder escrever uma carta para Maria Sílvia foi um dos presentes, né? Foi o presente que aconteceu nesses 2 anos, né, de 2020 e 2021. E como uma mulher de teatro que sou, né, meu nome é Vlad Lima, eu faço teatro há mais de 30 anos, e poder falar para as pessoas, ou aquele que começa a fazer teatro agora, aqui em Belém, ou aquele que chega na cidade e se depara com um espaço cênico, com um teatro, com esse nome, Maria Sílvia Nunes, né? Mas quem é essa mulher? Eu acho que é muito importante poder falar um pouco, e acho que nesses 30, 40 anos que eu convivi com ela, eu posso falar um pouquinho desse meu ponto de vista, de uma mulher de teatro falando sobre outra mulher de teatro. Primeiro, Maria Sílvia é uma grande mestre, né? Ela está na década de 50, ela é uma jovem, né, recém-casada, está ali, né, tem uma irmã, uma família, onde a arte faz parte daquele dia a dia, juntos, né, agrupando, reunindo vários amigos. Eles instauram na cidade uma série de encontros, de eventos, de ações. O Guto falou, incrível como ela parecia que abria portas, né? Ela jogava para o futuro, né? Ela dizia, vamos trabalhar hoje, porque amanhã isso alguma coisa. Quando eu olho para a década de 50, esse período antes da escola de teatro, eu percebo que é um grupo de jovens ali fomentando uma série de coisas, a música, a poesia, a literatura, né, o teatro, o cinema, discutindo tudo, né, muita crítica, né, muito jornalismo também na cidade, né, sendo atravessada por muita gente, muita profissão de fé, né, os professores, os educadores ali naquele métier. É lindo pensar. E nesse caldeirão de ideias, né, de repente, esse desejo de fazer muita coisa junto. Maria Sílvia foi uma mulher dos coletivos, olha. O Guto falava, eu fiquei imaginando, eu tenho uma mania de coletivo hoje, eu digo, olha, tá aí, eu devo isso a ela me estimulou muito. E nessa vida coletiva que eles viviam na década de 50, se tem um insight, né? Por que a gente não faz um curso de formação de ator em Belém do Pará? Pensem, estamos na década de 50. Para vocês terem uma ideia, esse insight deu origem à escola de teatro que é hoje, né? Escola de Teatro e Dança da UFPA. Uma senhora de 60 anos vai fazer o ano que vem. Muito forte, é um projeto grandioso, que nasce em 62, de forma tímida, que tinha uma pretensão de se tornar um curso superior de teatro, e isso levou muito tempo, né? Precisamos esperar a virada do milênio para que isso ocorresse. Mas ali, naquela década, a primeira década de 60, né? Fomentou, né, a cidade de um jeito assim espetacular. E eu acho que a palavra espetacular cai bem, porque Maria Sílvia consegue, estimulada por um grande movimento nacional, que era o teatro de estudante, consegue colocar esse espírito, né, de formar, de ter estudantes de teatro no país inteiro, e consegue criar a terceira grande escola de teatro do país, e a primeira do Norte.
e durante muitas décadas foi a única da região, de toda a região norte. Maria Sílvia, nesse movimento dos anos 50, cria um grande grupo, e grande, não pela quantidade de pessoas ou pela quantidade de espetáculos, mas grande porque foi como uma bomba, né? Que disparou 1000 movimentos. Por exemplo, foi o Teatro Norte Escola. Um grupo de teatro que chama Teatro Norte Escola. Olha, a pretensão já estava ali, né? O desejo já estava ali, que se realizou logo depois, né? Com uma negociação muito firme com a universidade, um compromisso de vários intelectuais da cidade, como Angelita, professor Benedito Nunes, né? Artistas do Brasil que tinham renome, que estavam ali batalhando o fazer artístico em várias cidades do país, foram trazidos um compromisso de trazer professor Francisco Mendes, né? Uma série de pessoas que se comprometeram a formar uma equipe, uma primeira equipe docente, né? Para formar os primeiros atores dessa terra. Não primeiros atores, mas os primeiros atores num tipo de educação mais formal, né, mais sistematizada, mais contínua, que não é. Nós formamos atores até hoje pelos grupos da cidade. Mas esse tipo de formação é muito particular, porque ele não forma só praticantes, né? Ele forma pensadores de teatro, gente que gera teorias novas, gente que investiga a cena. Então, nasce ali naquela década de 70. Então, esse primeiro grupo, que eram esses jovens da década de 50, na década de 60, se colocam nesse lugar de mestres, formam os primeiros atores, e são esses primeiros atores, né, essas primeiras gerações de uma turma saindo atrás da outra, que vai dar continuidade a esse projeto hoje, já perto dos 60 anos. É muito interessante falar disso, porque quando eu falo de teatro, e eu estou falando de um teatro feminino, né, um teatro da floresta, no meio da região amazônica, no norte do Brasil, que durante muito tempo foi apartado de tudo, né? Aqui, nesse sentido de quebrar a geografia, né, de encurtar as geografias, esses mesmos intelectuais saem em missões, né, para a Europa, vários lugares, para a América Latina, e formam aqui uma grande biblioteca. Mas não é delírio, né, porque tem essa coisa, né, dos devaneios. Mas não é, nesse caso não é um delírio, foi uma grande biblioteca, a gente tem registro disso, e que durante muito tempo cobriu essa primeira formação. Com sede própria, né? Quer dizer, com cinema junto com o teatro, com aquela mente de quem, olha, o teatro não está existindo ali na sua formação, só dialogando com o teatro. Vai dialogar com o cinema, com a poesia, com a música, com vários outros campos. Então, a escola de teatro ali, a primeira, que foi chamada Serviço de Teatro da Universidade, já é uma rede, né? Já atrai muita gente, porque já é uma rede. O que é bom pensar ali, porque esses primeiros professores ali acompanharam aquelas primeiras gerações durante muito tempo. Tiveram a preocupação, a sensibilidade de abrir um grupo de teatro universitário, que isso tem no mundo inteiro, e é um movimento muito forte dentro das universidades. Em alguns lugares, em alguns países, é um movimento sempre muito revolucionário, sempre muito investigativo. Então, se a gente pensar que aqui, em 66, se cria um grupo no mesmo mote, no mesmo desejo, né, de grupos espalhados por Portugal, Espanha, França, Rússia, é incrível, né? E eles conseguem implantar aqui em Belém. E isso é muito forte. Hoje o GTU é uma força viva dentro da escola de teatro, mais de 50 anos depois, né? É uma força
dos jovens, porque tem uma coisa muito interessante na pegada da Maria Silvia, e aí eu queria começar a funilar para essa, quem é essa mulher, quem foi essa mulher, quem é, né? Que ela está viva em cada um de nós, de teatro, quem foi? Maria Silvia, ela tinha uma característica que eu chamo de, muito chamou, né, de amor, eu chamo de amor de mestre, né? Porque foi uma mestra incrível, né? O trabalho dela começava muitas vezes com os alunos. Eu cheguei via escola de teatro e começava na nossa sala de aula como professora de história do teatro, história do espetáculo. Na verdade, Maria Silvia sempre, aonde tinha um buraco ali, né, no currículo dos 3 anos daquele curso livre, Maria Silvia tentava preencher, tentava cobrir isso, e tinha conhecimento suficiente. Maria Silvia despertava em todos nós não só o olhar para a atuação. O curso era formação de ator, não era só atuação. Ela começava a pensar pessoas, né? Aquele que tinha uma pegada boa para dramaturgia, ela já puxava, ela já criava um currículo paralelo para aquela pessoa. Quer dizer, ela tinha um olhar muito particular. No nosso caso, quando digo nosso, sempre estou me remetendo à minha vivência, à minha formação ali da Olinda, que se deu entre os nossos 20, 25 anos, assim, na escola mesmo. Maria Silvia tem um olhar sensível, né? Por exemplo, eu estava pensando aqui, Olinda é uma grande diretora de teatro e ela tem uma musicalidade incrível, né? A gente sempre brinca com ela, não tem um espetáculo da Olinda que não tenha uma musiquinha, né? Ela é uma brincante do pássaro, ela canta, tudo tem sempre a música é muito forte na vida da Olinda. E Maria Silvia, né, quando, de certa maneira, nos desloca da escola, quando a gente se forma, nos desloca da escola para dentro da casa dela, né, aí começar, de fato, uma formação muito particular para aquelas 2 mulheres de teatro, ela vai vendo o que é que cada uma de nós tinha, né, na força. Por exemplo, eu sempre tive uma coisa, né, de estudiosa, estava muito, de certa maneira, para assumir um lugar na escola de teatro, né? Ela dizia, eu quero que você seja professora das minhas disciplinas, né? E me preparar para ser uma encenadora como ela era naquele momento, como ela foi durante muito tempo. A história que vocês trazem de Morte e Vida Severina é a história de uma encenadora nortista que fez a primeira montagem, apesar da história do teatro brasileiro publicada fora de Belém, não lhe dar esse crédito, nós da região sabemos que é a primeira montagem feita no país, né? E corremos atrás para que isso seja corrigido na história do teatro brasileiro. E Maria Silva começa a nos preparar com essa mentalidade, né, de encenadoras, que eu digo de mulheres de teatro, né? Nós podíamos dirigir, atuar, escrever dramaturgia, ser professora, ser gestora, quer dizer, empreendedoras de algo, né? E isso nós fizemos, trabalhamos em várias instituições públicas, sempre com o aconselhamento dela. Então, tem essa mulher que faz na minha frente, né, se torna na frente essa figura de mestre e que eu corro atrás até hoje, assim, ó, né? Passei pela universidade, estou aposentada, mas corro atrás porque o dia a dia da gente no teatro é o dia a dia de uma mulher que se quer mestra, que quer fazer mestra, que está ali formando sempre novos homens de teatro, novas mulheres de teatro. Então, eu destaco muito esse... E isso sem falar muito, né? Maria Silvia era muito delicada. O que ela fazia no particular? Ela nos recebia 2 vezes por semana, na quarta-feira. Nós não sabíamos falar inglês, não sabíamos falar francês, e Maria Silvia se dava ao trabalho de traduzir na hora páginas e páginas e páginas de livro. Eu me lembro dela traduzindo uma obra de arquitetura
e que ela dizia para mim assim, Vlad, presta atenção no que é uma arquitetura e o que é uma arquitetura cênica. Hoje eu sou uma diretora, uma encenadora que tem um olhar incrível para o ambiente, para o espaço cênico. Estava lá naquelas horas, dias de uma arquitetura, de aprender arquitetura. Então a gente mergulhava num trabalho, e aí dramaturgia clássica, dramaturgia moderna, contemporânea, música, teatro. Eu me lembro assistindo ópera com ela, né? E a Maria Silva, tu jura? Que não, estranhava, não gostava. E a Maria Silva devagarzinho dizia assim, presta atenção no jogo do palco. Porque aí comigo, o olhar, o foco dela para me conquistar não era pela música, era pela encenação. Ela me provocou. Quando eu via, eu estava envolvida, aí já estava pesquisando, já estava levando para ela só ficava assim, naquele jeitinho dela rindo, dizendo, peguei, capturei. Né? Vlad, isso para tudo, né? Vlad, é muito interessante isso que você está falando, porque talvez seja esse aspecto do espetáculo como um todo. Quer dizer, ela vê a encenação, ela vê o texto, ela vê a arquitetura, ela vê o cenário, que também aproxima a Sílvia do cinema. Nas sessões de cinema, que vocês devem ter tido também, na casa dela, ela fazia observações do mesmo tipo. Ela falava dos atores, ela falava dos cenários, determinados filmes encantavam ela, justamente por uma arquitetura, como você fala, extremamente sofisticada, pelo cenário, pela ambientação, por uma direção de arte mais complexa, mais sofisticada. Ela tinha essa percepção do espetáculo, como você disse, né? Ela tinha a visão do todo, ela conseguia distinguir as partes e conseguia unir essas partes para gerar um todo, um espetáculo que fosse completo. Isso que acho que encantava ela na ópera também, né? E você também mencionou do projeto da Escola de Teatro, que eu acho que o Marco pode falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto, porque ela também planejou para a Escola de Teatro um centro de estudos de cinema. Não é que deveria... Exatamente. Não é, Tinha um clube. Não é que deveria estar junto ali com... deveria fazer parte desse processo de formação de ator, né? A saber apreciar o filme, discutir um filme, numa coletividade. Você mencionou um aspecto muitíssimo interessante, que ela era uma mulher da coletividade mesmo, né? Os clubes de cinema, por exemplo, enfim. E já mais para o final da vida da Maria Sílvia, o cinema ganha importância, ganha muita importância, porque ela traz o cinema também para dentro da casa dela, né? Ela faz muitas sessões de cinema com diversas pessoas, comenta esses filmes, a gente sabe os filmes pelos quais ela era apaixonada, os aspectos que apaixonavam ela, os atores, né, os diretores. Mas agora, assim, Marco, fala para a gente um pouco da proximidade, quer dizer, como é que tu vês, né? Tu és um homem de cinema, né? Tu nasceste, o teu pai tinha cinemas, era um crítico de cinema, tu és um crítico de cinema, né? Tu também mantens um centro de estudos de cinema, teu pai e você foram proprietários de cinema, enfim, totalmente imersos nesse mundo do cinema, e que encontraram a Sílvia também nesse mundo. Quer dizer, a Sílvia transita pela música, pelo teatro, pelo magistério, como a Vlad falou, ela era uma professora, se portava como tal, né? E também em contato com o cinema. Exato. Bom, como é bom ouvir, né? Histórias da professora Maria Sílvia. Eu queria agradecer, antes de mais nada, antes de falar alguma coisa, dar um depoimento, eu queria agradecer o convite, André, do Nelson, prazer estar aqui com a Vlad, com o Guto. E para mim é sempre muito emocionante falar da professora Maria Sílvia. Eu sempre chamava ela de professora Maria Sílvia. E da minha memória, a minha memória com ela é totalmente de cinema. Um pouquinho peixe fora d'água aqui, no certo sentido, porque muito pequeno, ainda muito pequeno, eu frequentava os cineclubes de Belém, né? A Associação de Críticos de Cinema, na época era a Associação Paraense de Críticos de Cinema, fundou o Cineclube em 67.
1967. E desde muito novo, eu ia para o cinema. E era muito frequente encontrar algumas personalidades da vida cultural de Belém, né? E era muito frequente encontrar com a professora Maria Silvia Nunes e o professor Benedito Nunes, das sessões de cineclube. Eu era muito novo, não tinha muita noção, né, disso. Meu pai me apresentava, claro, mas era muito novo, muito adolescente. Já na fase mais assim, adulta, é que eu comecei a perceber a importância de personalidades como ela e do Benedito Nunes. Mas eu me lembro que é uma coisa muito comum dos cineclubes, ainda é, quando acabavam, antes do filme e depois do filme, aquela conversa, né? Aquela conversa entre amigos, ou cinemanicos, ou cinéfilos, enfim. E ela sempre estava ali. Especialmente naquela faixa dos anos 70. Posteriormente, um pouquinho depois, os cineclubes entraram numa crise a nível mundial, né? E chegaram as locadoras de vídeo, enfim, né? O público se dispersou. Mas isso é uma outra história, uma longa história. O meu contato com ela ficou muito mais próximo quando eu resolvi fazer a minha dissertação de mestrado, e ela era uma figura importantíssima como testemunha das ações cineclubistas de Belém. E eu já sabia, né, do lendário Centro de Estudos Cinematográficos, que inclusive, Vlad, foi fundado por ela e pelo professor Benedito Nunes e o Francisco Paulo Mendes em 1962, o ano que você se referiu aí agora, né? Da criação, se não me engano, do Teatro Norte, me perdoe se eu estou confundindo aqui a data. Mas... Da Escola de Teatro. Escola de Teatro, obrigado, isso. Então, no mesmo ano que ela criou a Escola de Teatro, ela, como mulher do coletivo, como você bem colocou, ela também criou o Centro de Estudos Cinematográficos, que era uma tendência a nível nacional. No final dos anos 50, foi um período muito intenso dos cineclubes, e era uma reação, eu costumo dizer que é uma reação que até hoje continua, e eu procuro dar minha contribuição, uma reação à banalização do cinema, uma luta que se tem há muito tempo, né? Muito tempo, dos cineclubistas, né? Principalmente nos anos 50, no Brasil, na Europa, muitos cineclubes foram fundados exatamente para poder mostrar que o cinema é muito mais do que entretenimento, que o cinema ia além. Alguns cineastas estavam fazendo isso, filmes, enfim. E nesse período desse encontro meu da informação do SEC, que, como eu falei ainda há pouco, Minas, Rio, São Paulo, eu descobri que, anteriormente ao SEC, a professora Maria Silvia Nunes participou da fundação do primeiro cineclube de Belém, que foi dos Espectadores, em 1955. Esse cineclube foi fundado pelo Orlando Costa, mas com uma colaboração de um grupo que participava, Benedito Nunes, Maria Silvia Nunes, entre outras pessoas, que, inclusive, me aprofundando no tema, descobri que ele já fazia um trabalho de, digamos assim, colaboração cultural em todas as áreas possíveis. Cinema, teatro, literatura. Era um grupo que, inclusive, escrevia nos jornais para chamar a atenção, para, enfim, levantar debates, né, sobre um livro, sobre um filme. E no caso do cinema, os Espectadores não durou muito tempo, durou alguns anos, mas foi o suficiente para deixar uma ideia muito intensa desse conceito cineclubista, que ela era uma das pessoas que mais acalentava, que é da diversidade do cinema, da complexidade do cinema. Não é à toa que anos depois, ela, né, junto com o professor Benedito Nunes, Francisco Paulo Mendes, fundaram o SEC. O SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos, ele promovia palestras, debates, exibições de filmes. Isso durou até mais ou menos final dos anos 60, início dos anos 70, devido a, enfim, eles se mudaram aqui de Belém, doutorado, se não me engano, na França. Acho que a André e o Nelson podem me ajudar nessa informação. E aí o SEC, de alguma forma, deixou de ter algumas atividades e foi, digamos assim, o cineclube da Associação de Críticos, de alguma forma, contribuiu, né, da mesma intensidade. Esse cineclube que existe até hoje, inclusive, né? Agora está no momento interrompido, claro, devido à questão da pandemia. Mas, no período da minha dissertação de mestrado, eu percebi que a questão das ações, da preocupação da professora Maria Silvia, realmente era com a cultura. Cinema, teatro, literatura, é uma coisa muito intensa para ela. E eu tenho um profundo respeito por essa sede, essa fome dela de sempre estar contribuindo, colaborando, conversando.
E nesse período, como eu aproximei muito dela, em 2013, 2014, 2015, quando eu fui fazer algumas entrevistas para dissertação de mestrado, que envolvia o meu pai como personalidade cultural, mas não só ele, mas um cenário cultural dos anos 60, 70 e 80 em Belém, no caso especificamente sobre o cinema, nós começamos a conversar demais. Chegou uma hora que aquela hora que as entrevistas acabavam, era um prazer as entrevistas, claro que era, sempre. Mas depois começava o bate-papo, né, sobre os filmes. E ela gostava muito, e é uma coisa que eu ainda me orgulho, que eu tenho uma boa memória, viu, Vlad, Guto, Nelson e André. Eu ainda tenho uma boa memória para filmes, né? Assim, acho que devido a meu programa de infância, de adolescência, era cinema. Então, ela falava de um filme, naquela conversa informal ali na biblioteca, eu me lembrava, eu falava, meu Deus, você se lembra desse filme? Você consegue ele para mim? Aí eu dava o meu jeito. Eu começava a procurar e ficava triste quando eu não achava. Eu ligava para a professora, não achei o filme, mas eu achei aquele outro. Para não me estender muito nessa questão, todos os filmes que ela citava eram filmes fundamentais na história do cinema. Todos. Inclusive, a relação que ela tinha com o cinema e teatro era tão intensa que muitas vezes conversávamos sobre as versões cinematográficas sobre peças de teatro. E ela se referia várias vezes sobre duas versões que, inclusive, realmente são consideradas as melhores versões sobre Hamlet e Rei Lear. São duas versões feitas na União Soviética, na época da União Soviética, nos anos 60. Eu já conhecia essas obras, aí depois eu consegui uma cópia para ela, e, eventualmente, sempre havia esse casamento, cinema, teatro e dança. E esse compartilhamento de aprendizados que eu tive com ela foi muito intenso nesse período. E eu fiquei muito comovido com a ideia do centro, né, dessas atividades, que, inclusive, no mestrado e agora no doutorado, eu descobri mais atividades que o centro fez, inclusive, eu descobri um festival de cinema que aconteceu no Cine Ópera, no início dos anos 70, que foi promovido pelo centro, pelo SEC. Nessa história da minha sede e fome também em relação ao cinema, eu me lembro que, enfim, na reta final do meu depoimento, me deu a ideia, a intenção de retomar o centro. Eu falei, eu vou conversar com a professora Maria Silvia. E eu me lembro de uma bela tarde ali naquela biblioteca que vocês conhecem, né? E falei, professor, eu tenho uma ideia, me desculpe se eu estou sendo um pouco atrevido, enfim, mas eu gostaria de retomar o conceito do Centro de Estudos Cinematográficos, porque eu já colaboro com a Associação de Críticos desde a minha 14, 15 anos, mas eu acho que seria interessante retomar, porque o que vocês fizeram nos anos 60, início dos anos 70, foi extraordinário. Eu acho que valia a pena promover palestras, debates, convidados, e, nossa, foi uma gentileza. Eu falei, claro, Marco, claro que sim. E aí eu fiquei emocionado, enfim, fiquei muito, né, honrado, e no final de 2015, eu consegui um apoio da Casa das Artes, através da professora Célia Jacob. E, professora, preciso de trabalhar, a professora Célia Jacob, no caso, né? Preciso de retomar o centro, eu preciso de um parceiro, porque essas ações culturais, vocês sabem disso, né? A ação cultural tem que ter parceiro, porque envolve dinheiro, envolve custo, envolve questões operacionais. Se você não tem parceiro, fica muito difícil. Enfim, final de 2015, retomamos o centro com a presença da professora, ela foi lá, e eu me lembro de discutindo com ela, professora, como é que nós vamos abrir o centro, retomar o centro. E nas nossas inúmeras conversas apareceu o Balão Vermelho, que é um curta-metragem, um média-metragem francês, que é a história de um menino que perde o balão e ele fica procurando o balão na cidade, ali no bairro da França, que é um filme que eu já adorava. Quando eu soube que ela amava, amei mais ainda. Professora, vamos retomar o centro com a exibição desse filme. E, enfim, foi retomada a partir de 2015, ela ficou muito feliz, eu tenho esse registro, fiquei muito honrado, estou muito honrado dela ter me dado essa bênção. E o meu artigo, inclusive a justificativa do nome do artigo é exatamente essa: Maria Silvia Nunes no Balão Vermelho, porque tem muito a ver com o filme, mas principalmente com esse amor que ela passou para mim, mais intenso, mais assim, carinhoso sobre o cinema. Ela ter me ouvido, né, inúmeras vezes, e eu ali, né, totalmente... Eu ficava chateado que eu falava vezes muito, que eu falo muito, né, vocês sabem disso, professor, a gente fala demais. E eu falando, Marco, quieto, agora é hora de ouvir. E eu ouvia, e eu sou muito grato por isso. Então, concluindo assim, essas poucas histórias mais intensas ao mesmo tempo que eu tive com ela, nos últimos, entre 2013, 2014, 2015,
eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, estar levando a ideia, o conceito cineclubista por meio do SEC. Espero retomar em breve. Continuo fazendo algumas lives, né, devido à pandemia, mas o principal para mim é estar ali aquela figura do Benedito Nunes, da Maria Sílvia, esse conceito de respeito e de admiração da complexidade do cinema. E eu gostaria só de contar mais uma pequena história, que não envolve diretamente a professora Maria Sílvia. É o professor Benedito Nunes. Quando foi inaugurado o auditório Benedito Nunes, na universidade, né, um auditório maravilhoso, eu me lembro que eu fui chamado para fazer uma avaliação técnica, se seria possível ter um som de cinema. E nesse dia, nessa tarde, estava acontecendo algum evento na UFPA, não lembro agora exatamente. Eu estava no palco com alguns técnicos e eu via sentado na primeira fileira o professor Benedito Nunes. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, corri lá para ele, professor, quem sabe aqui a gente vai ter um cinema. E quem sabe a gente vai passar o 7º selo do Ingmar Bergman. Eu me lembro da cara dele, do sorriso que ele abriu. Enfim, está lá o espaço, e o filme foi exibido de outros cineclubes. E eu contei essa história para a Maria Sílvia, ela ficou muito feliz. Então, é isso. Eu acho que podemos abrir agora para algumas, né, trocas de conversa, de informações a mais, mas obrigado por essa oportunidade de ter compartilhado essas emoções minhas. Eu queria só fazer um acréscimo, André, dessa tua lembrança, que muitas vezes eu encontrava com eles nas matinais. As matinais de domingo eram chamadas matinais de arte, né? Filmes de arte. E muitas vezes eu encontrei com eles lá, eu, meu pai, conversávamos na sala de espera. E aí, às vezes, né, quando era possível, eu procurava ouvir a opinião deles depois do filme exibido, como você contou agora, de certo modo, né? Tanto que eu lamentei muito, assim, eu fico muito feliz com a tecnologia, com DVD, na época o VHS, mas isso dispersou um pouco, nós perdemos esse contato, né? Eu me lembro que eu perdi esse contato com eles um bom tempo, porque não tinha mais as matinais, né? Mas, enfim... Sim, nós ficamos viúvos, né? Quando acabou, tu não fazes ideia. Era uma lástima. E, aliás, essa lástima foi se ampliando a ponto da gente ter que ficar só na parte reclusa do cinema, né? Do cinema em casa. Enfim, mas isso é um assunto enorme também. Claro, essa é outra história, outras histórias. O que eu ia falar? Eu não me lembro. Olha, Andréa, eu quero te pedir uma coisa. Assim, pelo relato de todos aqui, pela fala de todos, aconteceu o que a gente esperava. Enfim, o texto que vocês escreveram é apenas a ponta do iceberg, não é verdade? Exatamente. Nós temos muito mais memórias sobre a Sílvia, muito pode ser dito ainda sobre ela, estudado, escrito, enfim. Exatamente. Eu queria, Andréa, voltar ao livro e queria que tu falasses um pouco sobre a estrutura do livro, como ele foi pensado, né? Os outros colaboradores, quer dizer, fala um pouco mais sobre o livro, porque foi nossa intenção no livro mostrar essa mulher diversa, mostrar essa pessoa que tocou muitos corações de diferentes maneiras, né? Ela viu no Guto o talento para o cantor, ela viu na Vlad o talento para a professora e para a diretora de teatro, inclusive até a cátedra, né, Cláudio? Ela queria que tu ocupasses a cátedra dela. No Marco, ela viu também aquela pessoa que poderia dar continuidade àquele projeto lá atrás, né? Então, ela conseguia identificar essas pessoas, e isso aparece no livro. Isso aparece nos relatos pessoais. Essa pessoa que consegue tocar o outro, é muito atenta ao outro. Fala um pouco, por favor, André, sobre a estrutura do livro. Sim, nós tivemos uma riqueza de material que nos colocou mediante, assim, na frente de um desafio, que era estabelecer uma moldura para esse mosaico de relatos muito ricos e que também tinha a missão, Vlad, de dar conta desse luto, né? É uma cultura que não se tem no Brasil, infelizmente, que é fazer o obituário, né? É uma coisa que acontece muito especialmente, fazer o obituário de alguém. E fazer o obituário de alguém não é falar da morte, é falar da vida. Nós temos essa missão, e para mim foi muito claro com o Nelson que a gente precisava falar dessa pessoa que a gente perdeu, num contexto em que a gente está perdendo pessoas de grande valor,
E eu fico todos os dias me pensando, e depois como é que vai ser sem essas pessoas, né? Aí nós pensamos em tripartir o livro para dar conta dessa moldura para as cartas, né? Então teriam as cartas no meio e uma pequena introdução, porque algumas cartas vinham com essa feição de nota biográfica, nós só ampliamos isso. Eu pedi, eu procurei o Pedro Galvão, porque eu me lembrei de uma entrevista que ele fez com o professor Paraguaçu. Paraguaçu era da escola de teatro, foi do Norte Teatro Escola, um dos amigos antigos da Maria Silvia. E essa entrevista que ele publicou num livro dedicado à escola, ao Norte Teatro Escola, é um dos poucos documentos formais, porque a Silvia era avessa a entrevistas, né? E eu mesma, quando me assanhei uma vez a escrever, eu disse para ela, ameacei ela, né? Eu disse, olha, eu concebi um livro com o Marton, que é um ciclo de entrevistas, eu sou editora, que nem aquele do Hitchcock com o Truffaut. Vamos fazer uma entrevista com a diretora, eu sou editora, o Marton é ator, vai ser perfeito. Ela meio que concordou, disse, tá, vai pensando aí. Só que acabou o seguinte, toda vez que a gente entrava no táxi é que aconteciam essas tais entrevistas, que ela dizia que era a nossa sessão de psicanálise. Eu anotava, mas nunca nós sentamos, como tem o filminho lá do Truffaut com o Hitchcock, né? Nós nunca fizemos de fato direito isso. E no final, agora, se eu falasse isso, é capaz dela me bater, porque ela já não queria mais saber, ela queria saber do porvir, ela queria olhar para frente. Ela não queria mais esse espelho retrovisor. Então, isso andou até um ponto, e eu tinha esses relatos, e o suficiente de pesquisa, baseado no que o Denis já fez, no que aquela tua orientanda, a Iraci, eu acho que fez uma defesa recente. Iraci Vaz. Nós pedimos o trabalho dela, ela mandou o link para o Nelson, e nós lemos, baseado nos documentos que existiam, no pouco que a gente tinha recolhido, a gente montou essa sucinta nota biográfica que vem na frente, junto com as notas que amigos escreveram, né? Isso é um ponto. Depois vieram as cartas, e nas cartas você tem um leque, um repertório humano maravilhoso. A Silvia gostava das pessoas como uma boa professora, né? E sabia, e aí tem um olhar muito especial mesmo, o que cada pessoa, onde ela pode ajudar. Como é que pode ser essa conversa? Eu cito a Jamile Pinheiro Dias, que tem uma carta. A Jamile conviveu pouquíssimo tempo com a Silvia. E ela diz na carta dela, de uma maneira muito positiva e muito bonita, o quanto isso foi decisivo, o quanto isso foi importante, né? E eu fico pensando que diz respeito a uma qualidade intelectual que os três tinham de saber tirar da vida, olhar a vida, buscando o valor das coisas, né? Das pessoas, das formas de viver, e, sem dúvida nenhuma, o alimento principal intelectual, né? Que é a arte. Você não via, de um modo muito especial, a Jussara também sabe falar disso no texto dela, você não via, não era um modo simples de habitar aquela casa. A casa deles, do momento que você entrava, e isso eu pude perceber pelo olhar dos meus filhos, aquilo já era formador. Aquilo ali já tinha todo um espírito muito forte que pegava você pela mão e te levava para algum lugar muito especial. Então, os relatos mostram esse mosaico muito diversificado do modo como ela contribuía com as pessoas, ou a afeição que ela despertava e despertavam nela, e por fim o momento final da vida dela, que é um pouco fugindo ao laudatório, né?
ela recebeu a maior distinção que a universidade pode dar, e isso foi uma coisa muito importante para ela, sem dúvida nenhuma. E a gente encerra o livro com o momento final mesmo, né? Em que ela deixa a vida. Mas também não é só isso, porque o livro não pretende esgotar nada. O livro é uma história de começos. O livro é o que a gente chamou de uma arca para colocar alguns indícios que as pessoas vão abrir e vão desdobrar, cada um do seu jeito. Eu li trabalhos incríveis, Victor Russo, a Iracy, o Denis, fizeram já coisas muito importantes sobre essa história, né, com a participação da Maria Sílvia. O trabalho do Marco vem por mais um tijolinho, e são coisas que dizem respeito a nós de um jeito muito importante. Diz respeito a uma dignidade que a gente não pode deixar, a gente não pode esquecer. É o que nos constitui, é o que nos vai fazer avançar um grau, um ponto, é o que vai nos levar a formar ou ajudar outras pessoas a verem isso também. Então, o livro tem uma despretensão. Haverá quem diga, um livro de cartas, para que serve? Eu acho que eu recomendo que a pessoa leia. Eu só recomendo isso. E vocês hoje deram esses testemunhos tão vitais, tão importantes, que só corroboram o motivo inicial do livro, né? Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei montar tudo isso numa arca e fazer um livro. O objeto livro, que aliás era um objeto de afeição daquela casa, quando eu os conheci, eles compravam 3 livros em cada lançamento, para ninguém brigar para ler primeiro. Né? E aí depois que liam, davam, porque já ficava um na biblioteca, eles já tinham lido, ninguém tinha brigado na casa, pode dar para os amigos lerem também. E outra coisa que eu acho que o livro não pode confundir ninguém, é essa qualidade de que as pessoas, não importa, o que importa nas pessoas é o quanto a vida só vale a pena junto. Vem o coletivo, né, Vlad? A vida, na hora do almoço, a hora do trabalho, era para todo mundo. O que eles sabiam era compartilhado tanto quanto a mesa, com comidas muito caprichadas, muito gostosas, porque ela também não ia atrás só da informação assim, pontual para um trabalho. Não havia uma receita que não fosse muito bem preparada, estudada. Não havia como receber um amigo de longe que ele não se sentisse tão importante, tão vital, e aquela visita fosse muito especial, muito única. Então, esse convívio que nós podemos privar... carta, né, André? O livro de cartas. Não, eu acho tão interessante a escolha do formato, né, do gênero do livro, porque são palavras que a gente precisava muito dizer para ela. E eu sempre brinco que as pessoas dizem: o que a Maria Silva publicou? Eu digo: publicou gente. Maria Silva publicou artista, colocou artista no mundo. Foi isso que ela publicou. Cada uma de nós é uma publicação dessa mulher. E é tão lindo a escolha, é tão simples como ela fazia, né? É o papo. Como é que a gente pode continuar o nosso papo com ela? Né? A nossa conversa com ela? Escrevendo cartas. Eu achei uma sacada incrível. Vlad, isso é algo que precisa ser destacado, né? A Maria Silvia é uma mulher do teatro, mas ela gosta de estar nos bastidores, né? Ela gosta de estar num processo de formação. Ela não é a pessoa que está lá na frente, ou lá no palco, ou lá no púlpito falando. Não é, né? Ela não é essa intelectual.
que publica, que dá palestra. Não, ela tem um trabalho muito mais aqui cotidiano, muito mais, muito mais, como dizer, de filigrana, né? De formação da pessoa, de tentar... Havia uma ambição nela, né? Eu lembro que uma amiga nossa, por exemplo, foi num jantar na casa da Maria Sílvia, e uma pessoa que não tinha muita intimidade com a Sílvia. E tudo ali muito informal, todo mundo muito à vontade, o jantar sendo servido, as pessoas conversando, tinha muita gente na casa dela. E a Sílvia transitando por ali, vai para a cozinha, vai para a mesa de um, vai para a mesa de outro. A uma determinada hora, essa nossa amiga disse assim, tudo muito agradável, mas eu tenho a impressão que tudo isso aqui foi pensado milimetricamente. A Sílvia está dirigindo tudo, sabe? Então a Sílvia é essa pessoa que dirige a vida, sabe? Isso que a Andrea falou, que vocês todos têm falado, é assim, é nata, é dela, é uma coisa que nasceu com ela, né? Isso o Aldrin Figueiredo fala no texto dele também, e ele diz que talvez isso tenha sido algo que a Sílvia tenha herdado da mãe, né? Ou do pai, como ele diz, talvez possa ser do pai também, mas esse talento, essa vontade de estar em contato com as pessoas, tentar dirigir, mas não dirigir de uma maneira autoritária, mas dirigir com muita delicadeza, com muita empatia, com muita generosidade. Ela está sempre tocando as pessoas, ela está sempre incentivando, ela está sempre estimulando, né? Isso pode ser da sala de aula, isso pode ser na sala dela ou mesmo na cozinha dela, né? Enfim, é essa mulher que sabe, digamos assim, estar no teatro da vida, como a gente chamou no nosso texto, é o título que a gente quis dar para o nosso texto. Eu acho que a Sílvia pode ser observada como esta mulher que transita pela vida como que transita por um teatro, né? Como está ali em contato com outros, em contato com pessoas, com um determinado texto, né? Com uma tentativa, como uma pessoa que está construindo a sua própria vida, né? Que tem uma feição pública. A obra. A vida é a obra. A vida é a obra, exatamente, que tem uma feição pública, e não importa se ela não publicou nada, isso não tem a menor importância. Quem travou o contato com a Sílvia, em qualquer meio... a vida como obra de arte mesmo. Exatamente. É a própria vida. Exatamente, seja na sala de aula, seja como colega de trabalho, seja como professora, enfim, de diversas maneiras, como amiga, né? Reconhece isso nela. Sabe? Eu também vejo, eu queria encerrar mesmo, cada um de vocês encerrando, mas eu ainda preciso dizer uma coisa, que é o valor da amizade para Maria Sílvia. Ela se colocava realmente com uma disponibilidade de alma e abertura invulgar. Ela tinha espaço, ela abria espaço na vida dela para que as pessoas entrassem. E lá, de diversas maneiras, os amigos, os alunos viravam amigos, e isso de ser amigo era ser aluno, né? Eu conheci a Sílvia, eu era muito jovem, eu tinha 17, 18 anos. E ela se prontificou a ler Aristóteles comigo, ela se prontificou a ensinar francês, a disponibilidade dela era: o que você precisa, a gente vai fazer. Vou fazer contigo, tá? Vamos embora. Por isso que eu digo que ela era, na verdade, tão enérgica quanto uma criança. E muitas vezes ela me exauria, porque ela dizia: você estava exausta, ela dizia: vamos embora, tal coisa, vai ser tão legal. E eu... É uma sensação. Olha, ela não deixou, durante muito tempo, eu não lembrava esses anos sem ela, esses 2 anos sem ela, me deixou muito desnorteada, porque eu não sabia o que era não ter o que fazer. A gente sempre tinha alguma coisa para fazer, para ler, enfim, era essa coisa da exigência saturnina dela, né? E o valor da alegria dos dias, como sem discurso, sem moralismo,
pegar você, vamos fazer tal coisa que isso vai ser não sei o quê, você aprendia um monte de coisa por causa disso. Então, talvez isso que o Nelson fale, ela era muito discreta, ela não falava dela. O que eu descobri, Vlad, fazendo esse livro, é imenso também. Coisas que eu não sabia. Porque ela ia ter com cada um, do jeito que cada um permitia, e aquela pessoa acabava percebendo uma nuance, um modo de ser dela que era com ele, era com aquela pessoa. Isso é maravilhoso, isso é cativante, isso é lindo, né? Eu vou passar a palavra para vocês, cada um encerrar, mas eu lembro de uma frase da Marguerite Yourcenar, que a amizade, eu não vou saber falar literalmente, mas ela diz que a amizade é sobretudo certeza, e nisso ela se distingue do amor. E, como isso faz sentido, como isso faz sentido. A Maria Sílvia, ela é essa certeza da amizade. Agora vocês se carreguem do final, que eu já não vou mais falar, porque eu já não aguento. Posso começar? Claro. Se você me permite. Claro. Tem tanta coisinha para falar que a gente fica louco, né? Parece assim que não falar que na live o negócio pega. A primeira coisa que eu queria dizer é que realmente a Maria Silva tinha uma dedicação tão grande. Quando a Andréa fala que ela tinha um rigor, ela tinha mesmo. Eu me lembro que eu dirigi meu primeiro espetáculo, que eu me fiz diretora, foi a Viva Costa, e a Maria Silvia aqui. Ela não falava com ninguém, ela só falava no meu ouvido aqui. Então eu dirigia com uma voz no ouvido, sabe? Um pulso no ouvido, eu ficava louca. Tinha uma hora que ela falava e dizia, para! Não fala, parece aquele anjo demônio falando no teu ouvido. Eu aprendi a dirigir assim. Ela aqui, no meu cangote. E é bom. O Nelson falando, eu me lembrei de uma imagem que eu gosto muito de relacionar com a Sílvia, que é... A gente fala muito da alma do artista, né? Fulano tem uma alma, Vlad tem uma alma, não sei o quê. Eu penso que a Maria Silva era uma fazedora de alma, sabe? E uma fazedora de alma de artista mesmo. Ela conseguia, né, fazer essa alma crescer dentro de ti. É uma magia, né? Uma magia mesmo. Algo que nem todo mundo tem. Quando eu penso que hoje, né, o mundo hoje, né, a crítica da arte hoje, tem muitas abordagens, e uma delas é pela abordagem decolonial, né? Fala muito, vamos olhar o nosso teatro, vamos ver o que tem nessa região, para de olhar para a Europa. Eu queria dar um testemunho aqui para a Maria Silva. A Maria Silva era uma mulher que nos ensinava a origem do teatro ocidental, lá os gregos, os romanos, toda a Idade Média, fazia todo o percurso, bem europeu mesmo, tá? Mas chegava um momento que ela dizia, mas antes disso tudo a gente vai conhecer o Oriente. E a mesma mulher que dava as aulas de história do teatro, história do espetáculo, que fazia esse percurso bem formal, bem elitista, europeu, sabe? Todo esse discurso que a abordagem decolonial critica, foi essa mesma mulher que me levou pela primeira vez, eu e Olinda, para assistir o Teatro dos Pássaros. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Nós fomos nós duas lá no Teatro dos Pássaros. Ela mostrou e ela assistia ao Teatro dos Pássaros enquanto eles existiram durante o ano inteiro, ali naquele momento, todo ano, naquele período de junho, estava ela lá, assistindo, gargalhando, torcendo e explicando para a gente olha, agora sai a torcida, entra a torcida aqui, e a gente é assim para ela, né? Um teatro que é tipicamente para isso, só existe aqui nesse lugar. Aquela mulher estava olhando os gregos, olhando o teatro francês e olhando o Teatro dos Pássaros. Então, ela, ali naquele momento, sem se falar de decolonialidade, ela já tinha um ato
de decolonizar o pensamento, o modo da gente pensar. E para encerrar, eu queria dividir com vocês assim, essa sensação que eu tenho de com esse livro, sentir meu coração beijado, sabe? Sinto meu coração beijado, eu fico muito feliz, né? É o início de uma coisa, é colocar mais uma grande pedra nessa pedreira, que é reportar a vida dos criadores nessa cidade. Uma geração que veio antes, 2 gerações que vieram antes da gente, a nossa geração, aqueles que virão. Eu acho que é um trabalho muito difícil para as artes no Norte, para o teatro paraense, mas somos nós, desse teatro, que precisamos falar desse lugar, né? Somos nós, do teatro paraense, que devemos falar desse teatro. E esse livro, para mim, é uma contribuição incrível. Precisamos fazer mais. Eu me disponho totalmente para fazer junto com vocês. Porque é junto mesmo que a gente faz. Então, eu agradeço muito. Parabéns para vocês, editores, organizadores da obra, que mexeram e que trabalharam muito. Eu agradeço muito a todos que escreveram cartas. Obrigada. Não deixem de ler. E o que é mais incrível, vai ficar à disposição gratuitamente, para que todo mundo leia a obra. É lindo. Vale a pena. Obrigada. Posso falar? Pode, Guto, claro. Bom, primeiro, assinar embaixo tudo que a Vlad falou. Isso aí, é isso aí. E eu vou ter que voltar um pouquinho, porque eu não quero deixar aquela tal história. Parece que fora dessa live nunca mais eu vou abrir a boca, nunca mais eu vou ter essa oportunidade. Mas eu esqueci de dizer, voltando àquele momento da criação da Escola de Teatro e Dança, que a Maria Silvia estava, e foi uma peça importante na criação da Orquestra Sinfônica, em 1996. Isso de uma forma, daquela forma, ela sabia como poucos, e ela soube ler também o contexto, e ela sabia como isso era difícil naquele momento, porque isso não estava planejado, não estava orçamentado, não havia ainda um modelo de gestão, como é que ia ser isso. E o Paulo fez uma pergunta, o Paulo Chaves fez essa pergunta: por que é que não tem uma orquestra? E tinha sido reunida uma orquestra para essas comemorações do centenário do Carlos Gomes. Quer dizer, a cidade tinha mostrado que havia condições, se não eram as ideais, mas havia condições de se ter uma orquestra. E ela foi decisiva nesse sentido, de dar aquele impulso, aquela força. Ela foi ouvida muito pelo Paulo. Paulo queria fazer isso, achava que não era... Como era possível? Uma cidade que tinha já a escola de música, né, o conservatório com tantos anos, e, enfim. E, claro, que não foi fácil. Né? As condições, sim, não eram tão propícias, mas isso aconteceu. E é aquele tal negócio, é uma terra que sempre falam, a Belém terra do já teve, e podia ser, eu acho que Belém pode ser mais a terra do quase teve. Quase teve, na minha pesquisa agora para o doutorado, eu descobri que quase existiu uma orquestra, quase o teatro teve uma orquestra estável em 1896. Quer dizer, 100 anos antes se tentou. Isso foi discutido no Congresso Estadual, isso foi aprovado, inclusive um subsídio, uma verba para isso, foi numa transição de governo, do fim do governo do Lauro Sodré para o do Padre Carvalho,
isso aí simplesmente foi sepultado. Então, a orquestra, em 1996, não é? Ela graças, não foi claro só a Maria Silvia, tipo, ela estava ali, e ela tinha um lugar de honra ali naquele núcleo. Ela foi ouvida também. Então, a orquestra escapou, a orquestra surgiu. E aí isso vem sendo aperfeiçoado, as coisas vêm melhorando ao longo do tempo. E também não queria deixar de falar do Miguel Campos Neto, porque eu não pude me estender mais lá no meu depoimento, e isso para Maria Silvia, nos últimos anos, era importantíssimo, porque ela via no Miguel assim, qualidades técnicas, de talento musical e qualidades pessoais excepcionais, e que ela entendia, falava isso para a gente, que ela o considerava um tesouro nacional. E a maneira que eu descobri isso é uma conversa que ele tinha com a Maria Silvia. Até não sei, estou cometendo aqui uma indiscrição, mas acho que não, porque agora ele falou isso, ele escreveu isso, né, no depoimento dele, que ela admirava muito a dedicação dele ao estudo. E que isso ali está, um testemunho do Miguel, que para ele é uma filosofia de vida, que é um privilégio, quer dizer, essa intransigência dele com o estudo, essa dedicação, às vezes, sei lá, extrema, não é sacrifício para ele, né? Então, ela procurou, nesses últimos anos, dar todo o incentivo ao Miguel. Foi uma madrinha, assim, muito, muito amorosa, muito dedicada, e eu dizia para ela: Silvia, o Miguel é o teu projeto atual é ver o Miguel crescer, como ela viu os grupos crescerem junto, que o Miguel é um construtor de orquestras, né? E é uma pessoa que não foge dos desafios, mas, pelo contrário, gosta dos desafios, encara os desafios. Então, precisava dizer isso em nome da Maria Silvia. Eu tenho certeza que ela ficaria felicíssima de ouvir isso. E depois, muito obrigado, assim, foi como eu disse, uma experiência incrível, muito emocionante. Eu te falei para um amigo outro dia que eu tinha recebido o livro, eu disse: eu vou ali morrer e depois eu volto para conversar contigo, porque é muito forte isso, é muito, muito forte. Mas eu estou muito feliz que isso tenha se concretizado e agradeço ao esforço de todos. Eu sei que isso aí deu um trabalho grande e sei também que foi feito com muito amor. Obrigado. Bom, então posso concluir. Eu queria agradecer o convite para escrever o livro, agradecer ao Guto, a Vlad, a Andréia, Nelson, enfim. É um momento muito bonito, né? Nós que gostamos muito dela e sempre vamos gostar. Eu, retomando o que eu falei no início, né? As personalidades que marcaram muito a minha vida como cinemaníaco, como cinéfilo, me lembro deles, né? A professora Maria Silvia, Benedito, lá nos cineclubes, depois das matinais, e nos últimos anos, né, foram em torno de 3 anos, com uma frequência muito grande de troca de ideias, e é emocionante poder contribuir, de algum modo, com a memória dela, porque eu entendo que a professora Maria Silvia Nunes, ela deve ser muito falada, deve ser muito lembrada, porque ela pode, e certamente vai inspirar muita gente, né, na área do teatro, na área do cinema, na área da dança, da literatura. Eu acho que é uma personalidade a nível até nacional. Ela ultrapassou, digamos assim, esse limite, né, de ser uma personalidade nossa paraense. Claro que ela é nossa, paraense, mas eu acho que ela merece ser falada. Eu acho que, como pesquisador, eu gostei muito de descobrir tantas coisas da professora, como eu falei, dos espectadores de 55, do Centro de Estudos Cinematográficos em 62, das ações que foram realizadas no final dos anos 60, o Festival de Cinema no Ópera, no início dos anos... Enfim,
E quantas coisas nós sabemos, não é isso, Guto e Vlad, enfim, Nelson e André, quantas coisas nós sabemos e quantas coisas ainda faltam, né? De alguma forma, tem mais informações a serem pesquisadas. Eu até espero ali na área de cinema que seja feita até uma homenagem a ela, no sentido de um curta-metragem, um média-metragem, um documentário, né? Que possa deixar registrada a importância dela, o carinho que ela tinha pela cultura, e que isso fique. Né? Eu acho que o livro já é uma grande herança, né? Para essa geração e as futuras gerações poderem falar e se lembrar dela, e quem sabe o cinema, o teatro e outras artes também possam, de algum modo, fazer uma homenagem à professora Maria Silvia Nunes, que sempre para mim vai ter, quando eu estava escrevendo o artigo, me veio muito essa ideia, né? Ela segurando o balão vermelho como filme. Belíssimo filme que ela gostava muito e que, por coincidência, já conhecia, né? Falei, pessoal, a senhora gosta desse filme, adora esse filme. Conversamos. Esse, digamos assim, esse sentimento poético que me veio na hora de escrever, espero que seja digno da importância que ela tem. E concluo dizendo que eu espero continuar, desejo continuar o trabalho dela, né, de todo mundo que participou do Centro nos anos 60, contribuindo com o cinema, motivado, com debates, palestras, e principalmente fazer aquilo que a gente conversava muito, levar o cinema a sério, levar a cultura a sério, levar a arte a sério. Isso é um legado que espero que todo mundo, quanto mais gente souber, melhor. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado, André Sanjade, Vlad Lima, João Augusto de Almeida, Marco Antônio Moreira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, no final dessa conversa. O livro Daquela Estrela a Outra, Cartas a Maria Silvia Nunes, da editora Guarda Letras, está disponível para venda, mas eu aviso que foram impressos pouquíssimos exemplares, uma edição mínima, né? Graças a uma ação entre amigos, graças ao esforço de vários profissionais que dedicaram seu trabalho gratuito à produção desse livro. Aqui eu me refiro ao Ricardo Ono e Elaine Ono, aqui eu me refiro ao poeta Age de Carvalho, que fez o projeto gráfico lindíssimo desse livro, a Rafaele Lima, que fez a revisão do livro, as pessoas que doaram fotografias, como James Bogan e o Góes, José Mendonça Góes, fotógrafo, também que nos brindou com fotografias belíssimas. Enfim, foi uma ação coletiva, né, que produziu esse livro. Ainda restam alguns poucos exemplares à venda. Quem tiver interesse, o contato vai ficar disponível aqui nessa tela. Então, muito obrigado, boa noite e espero que os leitores do livro apreciem, assim como nós apreciamos. Tudo foi feito com muito carinho. Meu bom dia a todos. O meu agradecimento a Andréa e ao Nelson Sanjade, os organizadores da edição, pelo convite para que eu lesse o poema que saiu para Maria Silvia. Quando eles me fizeram o convite, na verdade, eles me fizeram originalmente o convite para fazer o projeto gráfico do livro, que eu imediatamente aceitei, em se tratando da Silvia, sobretudo. E deixei, logicamente, em aberto a minha participação no livro como um dos integrantes com um texto, ou com um poema, ou com alguma participação nesse sentido. Eu deixei em aberto porque eu só via minha participação, eu só conseguia ver minha participação através de um poema. Só que um poema não se pode encomendar, e eu não deixei em aberto isso, quer dizer, até o último momento, sem saber se participaria ou não do livro dessa forma. Mas com o projeto gráfico, sim. E com o projeto gráfico eu tenho aqui a agradecer a participação e a grande ajuda e a parceria direta realmente com o Ricardo Ono e com a Elaine Ono, o casal que comigo participou do projeto gráfico. Esse projeto gráfico partiu, na verdade, da capa.
essa capa com essa foto maravilhosa da Maria Sílvia ainda na sua primeira madureza, ainda jovem, no início dos seus 50 anos, fotografada na Praia do Maraú pelo poeta James Bogan, amigo nosso, que nós conhecéramos justamente nessa época, no início dos anos 80, quando a foto foi feita. Nessa mesma sessão de fotografia tem outras também do Max Martins, também feitas pelo Jim. E quando eu vi, quando me convidaram para fazer o projeto gráfico, eu imediatamente pensei nessa foto do Jim, da Maria Sílvia, que é uma foto muito linda, é uma foto que ali a serenidade, a espírito, a calor humano, que era muito bem ela, o que ela foi para nós, o que ela representou para nós todos. Eu tive a fortuna e o privilégio de conviver com Benedito e Maria Sílvia Nunes na bela casa da estrela deles, não é? Isso exatamente em abril de 1980. Foi o Benedito que me convidou a participar desses jantares que eles tinham lá aos sábados. E é justamente, entre outras coisas, esses jantares dos sábados que reunia amigos, reunia artistas da cidade. Ele aparece também no poema aqui. Essa sorte que o destino me deu de poder conviver com essas duas pessoas maravilhosas, sábias, generosas, sobretudo, para mim foi uma dádiva para a vida inteira. Eu fiz um poema para Maria Sílvia, acabou saindo o poema no final, e esse poema ele faz referência já no título a um outro, a presença, o ausente, mais presente, digamos assim, da Casa da Estrela, que foi Mário Faustino, o grande amigo do Benedito e também amigo da Sílvia. O título desse poema faz uma referência direta ao Mário. O título chama-se Vida Toda Viagem, do meu poema, referindo-se, uma alusão ao poema dele, Vida Toda Linguagem. O Mário também aparece no poema um pouco mais embaixo, porque no meu último encontro com a Maria Sílvia, e isso foi um ano antes da morte dela, porque eu estava de visita em Belém, ela me deu de presente algo que o Benedito já tinha me prometido antes. E eu não apanhei enquanto ele estava vivo. E a Sílvia, no nosso último encontro, ela me presenteou um exemplar do livro Persone, de Ezra Pound, que pertenceu a Mário Faustino. Era o exemplar particular dele, com anotações dele. Poeta que ele traduziu poemas desse livro. Ezra Pound aparece também nesse poema num pequeno verso, que também diz muito da Maria Sílvia, eu acho. O verso diz, numa aglutinação aqui de idiomas, o latim e o inglês, diz anima into aura serenitas. A alma, então, aqui já mesclada, já composta junto com o éter, com ar, não é? E que resulta em serenidade. Isso está dito aqui. Outras coisas estão ditas aqui também, que eu acho que, de uma certa forma, falam muito da Maria Sílvia. As permanentes viagens dela, sempre os preparativos de viagem. Houve uma coisa aqui, o poema saiu, na verdade, quando eu, justamente, um livro que eu nunca li, e comprei uma pequena edição recente, de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E, lendo esse livro, eu vi na figura da Mrs. Dalloway a figura da Maria Sílvia. Também uma mulher muito elegante, sempre em preparativos domésticos para
para a festa, uma festa que ela daria na casa dela. Isso aí é muito, muito típico da Sílvia também, o que ela fazia aos sábados na casa. E não só aos sábados, ela recebia muita gente, uma casa sempre aberta a amigos e artistas e gente que faziam parte do círculo dele na cidade de Belém. Isso aparece no poema também. Eu, um pouco aqui, um pouco intimidado, talvez com a filmadora na minha frente, eu passo então a leitura do poema, que eu prefiro que vocês também leiam juntos, tá certo? Muito obrigado pela participação, obrigado a todos. Eu desejo sucesso ao livro, eu espero que o livro seja bem acolhido pelos contribuintes, logicamente, em primeira linha, mas também o público paraense, a quem o livro é, em primeira instância, dedicado. Um grande abraço a todos. Tchau. Vida toda viagem, para Maria Sílvia. Ainda agora te vejo, dando início ao dia na estrela, o tanto que ainda havia por aviar, se faina de feira ou farinha de outra fome e metafísica na lista. Flores da Alloway, dólar e passagens, pilates, anima into aura serenitas, a alma e a casa por arrumar. Em tudo, a tua mão sobre, nos preparativos das 7 partidas, na conceição da ceia dos sábados, ou naquele exemplar persone de Mário, a mim confiado no último encontro. Obrigado. Agora, de viagem, com uma última palavra benéfica, te vais.